É isso, Vicente. A Terra foi capaz de movimentar a jaca. Ou melhor, a jaca se movimentou em direção à Terra. E a Terra permaneceu parada. Tá, mas entendeu? eu ainda não saquei isso, Gil. Ó, você tá lembrado daquela lei da ação e reação? Um objeto A exerce uma força sobre o objeto B. Tá. O objeto B exerce uma força com a mesma intensidade sobre o objeto A. Tá certo, agora eu lembrei. Agora, segundo essa lei, a intensidade da força com que a Terra atraiu a jaca é a mesma intensidade de força com que a jaca atraiu a Terra, tá certo? Certo, olha. Mas isso porque, olha o seguinte, a massa da jaca é muito pequena em relação à massa da Terra. Ah, tá certo. Não é isso? Então por isso que a força que a Terra fez sobre a jaca foi suficiente para alterar o seu estado de movimento. E a força que a jaca fez sobre a Terra não foi suficiente para movimentar a Terra, tá certo? Então por isso que a jaca foi acelerada e a Terra não. Então. Exatamente. E é o seguinte, por isso que toda vez que a gente tem que levantar um objeto, entendeu? A gente tem que fazer força. Tá Por certo. exemplo, se eu fosse levantar essa cadeira aqui, a gente tem que vencer a força gravitacional. Tá certo. E agora, com você sentado, se eu quiser levantar, eu vou ter que fazer mais força porque o peso é maior, não é isso? Exatamente. Sabe por que isso acontece? Porque é o seguinte, quanto maior a massa do objeto, maior a força com que a Terra o atrai. Entendeu? Mas sabe o que eu ainda não saquei? A diferença entre massa e peso. Isso é muito importante, porque o conceito de peso de um objeto é frequentemente confundido com a massa do objeto. Eu achava que era a mesma coisa. Lembra da aceleração da gravidade? Aceleração da gravidade eu me lembro, sim. Todos os corpos próximos à Terra caem em direção à sua superfície com uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Pois então, a massa de um objeto é a quantidade de matéria que forma um objeto. Já o peso é uma força cujo valor depende da massa e da aceleração da gravidade. Isso é o mesmo que dizer que o peso de qualquer objeto é igual ao produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Ou P é igual a M vezes G. Então é por isso que o peso de um objeto pode ser diferente em outro planeta, embora a sua massa seja a mesma. Certo. Na Lua, por exemplo, você pode pular mais alto com menos esforço, porque a força gravitacional e a aceleração da gravidade é menor do que na Terra. Mas é o peso que varia e não a massa. Esta permanece a mesma. Mas eu continuo não entendendo direito. Eu queria que você me explicasse, afinal, por que a Lua não cai? Imagine um canhão colocado na montanha mais alta da Terra e que atira uma bala horizontalmente. Se a bala for atirada com uma velocidade baixa, vai cair no ponto A. Se a velocidade for maior, vai cair no ponto B. Com mais velocidade, vai até o ponto C. Mas se a velocidade for aumentando cada vez mais, vai chegar uma hora em que a bala não vai cair mais, vai entrar em órbita, passando a descrever uma circunferência D em volta da Terra. Assim, Newton explicou por que a Lua não cai. Mas tem também outra explicação. Você sabe que a Lua gira em volta da Terra e sua trajetória, ou melhor, o caminho que ela percorre é aproximadamente circular, não é? E você já sabe também que para existir um movimento circular é preciso que a força resultante aponte para o centro da circunferência, isto é, uma força centrípeta, que neste caso é a força gravitacional. Então a Lua tem aceleração centrípeta, que muda a direção do movimento, ou a direção da velocidade, mas não muda o seu valor. Por isso dizemos o seguinte, Rosinha, que a Lua está em órbita ao redor da Terra. Nossa, quanta coisa, né? Depois de tanta informação, nada melhor que uma revisão, você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem diferentes tipos de astros, com características diferentes. Estrelas, planetas, satélites. E que os astros realizam dois tipos de movimentos: a translação ao redor de outro astro e a rotação sobre si mesmo. Conheceu a lei da gravitação universal, que supõe que todos os objetos se atraem mutuamente e que essa atração é chamada de força de atração gravitacional. Aprendeu que os objetos na superfície da Terra não flutuam porque a Terra os atrai gravitacionalmente para sua superfície
e que a força com que a Terra atrai os objetos é o peso do objeto. Finalmente, conheceu a diferença entre massa e peso. Viu que massa é a quantidade de matéria que forma um objeto. E peso é uma força, cujo valor depende da massa do objeto e da aceleração da gravidade. Por isso, o peso de um objeto pode ser diferente em outro planeta, mas a sua massa será a mesma. Eu estou louco para encontrar o Gaspar e contar para ele tudo que eu aprendi sobre a história da jaca e por que a gente não flutua aqui na Terra. Agora tem uma coisa que você precisa fazer. Você deve procurar o seu jornaleiro e obter o seu livro de física. Nele você vai poder aprofundar todos os conceitos que você viu nessa teleaula de hoje, além de encontrar todas as fórmulas matemáticas correspondentes. Não perca tempo. Tchau.